de volta aí pra gente comentar a grande conquista. E sim, gente, eu vou ser sincero com vocês. Eu vi só hoje direito o jogo da discórdia. Ontem a dinâmica foram 3 horas. E eu vou ser também sincero com vocês que eu perdi a primeira 1h30 daquela dinâmica, porque eu também tinha que fazer outros compromissos em casa, tinha que sair, supermercado, essas coisas, né? Quem cuida de casa sabe muito bem como essas coisas. Então eu não vi a primeira hora e meia dessa dinâmica. E aí eu fui ver a dinâmica hoje lá no Coisa. Então assim, lá na edição da Record, a primeira edição que eles fizeram ali é aquilo que eu falei para vocês. É o mais do mesmo, é aquela coisa repetitiva de sempre, é aquela coisa que não anda, não sai do lugar, pelo menos para mim, tá? Eu sei que muita gente que não tem assistido a Grande Conquista tem visto esses embates e tem dito aí que a coisa tá pegando fogo, que o programa tá rendendo bastante, não sei o quê. Para quem não tá assistindo, de fato, pega essas dinâmicas aí e olha esses pequenos momentos, vai achar e vai olhar e vai dizer, olha, de fato tá realmente rendendo bastante. Mas para quem tá acompanhando todo dia, para quem tá vendo todo dia e vendo que isso é só uma repetição do mais do mesmo, então continua sendo o mais do mesmo, tá? Não mudou, é a mesma coisa. É o mesmo embate ali da Anaí com o Fernando, por exemplo, por causa lá do Fernando ter feito aquela aproximação dela e ele ter dito que ela desrespeitou a profissão dele. Aí aquela outra acusação que ele fez sobre ela, e aí ela, aquela coisa dela com o Haddad desde sempre, então, tipo, é a mesma coisa. Então, como a gente está fazendo boa parte da nossa cobertura aqui da Grande Conquista muito voltada para as 24 horas, vamos direto para as 24 horas, que na verdade é o que mais importa. As 24 horas mesmo. O que acontece ali nas 24 horas, o que acontece no jogo das 24 horas, que eu acho que é o que importa muito mais e é o que define muito mais as coisas por ali. Então, vamos para lá, para as 24 horas. E aí, lá nas 24 horas, depois daquela dinâmica lá, cansativa, repetitiva, o Breno, obviamente, foi o tema da conversa entre o Rideu, o Felipe, o Bruno e o Caio, que apontaram e tiveram no Breno como alvo em comum na dinâmica. Pro Felipe, o ator tá um pouquinho perdido no jogo. Ele acha que o Breno, assim, começou bem, que o Breno tava indo até bem, mas que ele meio que se perdeu ali dentro. Só que o Bruno discordou e disse que ele tá sendo esperto, que ele não está perdido coisíssima nenhuma, que ao contrário, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. E aí eu vou ter que concordar com o Caio, porque o Breno sabe exatamente o que ele está fazendo. O Breno não está perdido nesse jogo. O Breno sabe muito bem aonde ele quer chegar. O Breno sabe muito bem aonde ele está indo. O Breno sabe muito bem aonde ele está pisando e aonde ele quer colocar o pezinho dele. Breno tem esse embate dele com o Caio e ele aparentemente quer manter esse embate com o Caio aí até onde for possível sustentar. Então, como o próprio Bruno disse, o Breno é bastante esperto. E aí, no meio dessa conversa toda aí, o Rambo apareceu e ele até falou alguma coisa assim, usando das palavras que o próprio Breno havia dito durante a dinâmica. Segundo o que o Rambo repetiu das palavras do Breno, você é aquilo que, aliás, o seu caráter é o jogo que você é. Foi o que o Rambo falou, segundo a qual o Breno teria falado. Para o Rambo, pelo que ele mesmo disse, seria impossível diferenciar
as atitudes da pessoa enquanto ela diz estar jogando e quando ela diz que não está jogando. Ele afirma isso baseado, segundo o que ele mesmo disse, no que o Breno falou. E assim, como o Breno falou de fato uma coisa semelhante, não tem como a gente dizer que isso não se encaixa a ele também. Mas assim, um jogo desse, com tanto tempo, né, já tem basicamente aí, vamos ser sinceros, quase 60 dias de programa, realmente não tem como você fazer um jogo diferente daquilo que você é, não tem como você estar há 60 dias diante das câmeras, como eles estão aí, tendo que ser muito, mas muito diferente de quem eles são. Não tem. O programa estreou no dia 22 de abril. Já passamos pelo dia 22 de maio, estamos nos aproximando do dia 22 de junho, ou seja, 60 dias. Estamos nos aproximando já passamos de mais da metade do programa. Estamos chegando muito próximo da final. Então não tem como, de fato, as pessoas serem diferentes de quem elas são. Elas são desse jeito e elas estão agindo mesmo do jeito que elas são. Então, assim, o Rambo, quando ele repete o que o Caio diz, ele não está errado. De fato, o que você faz do jogo demonstra muito do seu caráter. Mas isso também fala sobre o Rambo, né? Porque o Rambo, ele se faz muito assim de santinho. O Rambo, ele faz muito assim, que ele se coloca muito como sonso, né? O Rambo se coloca muito como um cara que não tá entendendo muitas coisas, que é um cara assim, que aparentemente só quer paz e amor, mas no fundo, né, Rambo? Você não quer paz e amor, né? Você tá querendo muito mais do que paz e amor, né? Você tá querendo ali causar uma treta. Só que é muito mais fácil você causar uma treta nesse jogo, basicamente ficando calado na sua. Porque assim as pessoas não desconfiam de você. Porque assim as pessoas não vão achar que você está causando algum tipo de problema, né? Pois é muito mais fácil agir desse jeito. E aí, no meio dessa conversa também, eles começaram a falar sobre o Guipa. Eles começaram a falar, não foi só sobre o Guipa, né? Mas eles começaram a falar sobre a mudança de postura do Guipa. A mudança de uma postura que eles começaram a dizer assim, que é uma postura muito estranha. Porque na cabeça deles, o que eles dizem, né? O Guipa no começo do jogo era bem diferente. O Guipa no começo do jogo agia de uma maneira completamente diferente, porque na vila o Guipa era aquela pessoa que realmente se jogava mais, que o Guipa, sabe, naquele começo de jogo, o cara via e aparecia, o cara chegava, o cara não tinha medo mesmo de se jogar, e agora meio que o cara foi lá e tá mais de boa, o cara chegou lá e tá realmente disposto a mudar. Só que o Rambo disse que ele não consegue acreditar no Guipa. Ele disse muito bem que na visão dele, tá? Ele sempre faz questão de frisar que na visão dele, o Guipa é o cara que sabe aonde ele quer chegar e sabe muito bem aonde ele quer pisar. E aí a Tati Pink já disse que não, que ela consegue sim acreditar numa mudança do Guipa. Que para ela, o Guipa mudou sim com relação ao início do programa. Que o Guipa, no começo do programa, era um cara que era completamente diferente, era um cara que se arriscava mais, era um cara que se jogava mais. Só que hoje o Guipa tá ali tentando ser um cara mais de boa, que o Guipa tá tentando ser um cara mais controlado, um cara mais assim, tentando se integrar mais dentro do jogo, diferente, por exemplo, de outras pessoas ali dentro, que estão buscando meio que o caos. O Guipa tá meio que tentando fugir do caos. E aí o Bruno e o Rambo acabaram discordando da afirmação da Tati, dizendo que não era possível que o Rambo não estivesse armando alguma coisa. Que o Guipa, aliás, não estivesse armando alguma coisa.
na cabeça deles era impossível que o Guipa, né, não seja esse grande vilão que eles colocaram que o Guipa é. É o que o próprio Guipa falou, né? O Guipa mesmo disse, ele tem esse estereótipo de vilãozão. As pessoas olham pra ele todo tatuado, as pessoas olham pra ele com aquela cara de mal, assim, né? E ele tá sempre com aquela cara fechada. Então, assim, ele fica com aquele estereótipo. Isso conta muito. E aí, o Rambo disse que ele percebe, sim, que o Guipa deu uma mudada. Que isso é perceptível, todo mundo vê. Só que pra ele, essa mudança é forçada. E que ele percebe que o Guipa tá meio que se segurando bastante. E que ele sabe, sim, aonde que ele quer chegar. E que ele sabe muito bem aonde ele pisa para fazer o jogo dele, para andar aonde ele quer andar e tal. Mas enfim, sabe o que eu acho que o Guipa tá fazendo? Assim, diferente deles. Eu acho que o Guipa, assim, ele sabe aonde que ele quer chegar. Ele sabe qual o caminho e o rumo que ele tá tomando. Só que eu não acho que ele é o super vilão que o Rambo tá achando que ele é. Eu acho só que o Guipa basicamente tem esse estereótipo aí, só porque ele é todo tatuado, essas coisas, enfim, mas o cara não é esse super vilão. E só falta que ele não é todo articulado, o Guipa não tem essa vivência toda dentro da casa, o cara tá todo o tempo ali, solitário, basicamente, colado ali no Haddad, então fica muito preso nessa ideia. Mas no geral é só isso mesmo, tá? No geral, pelo que eu acredito, pelo que eu vejo do Guipa, ele não é esse super vilão que o Rambo tá pintando ele. Inclusive, eu acho que vai ser interessante uma zona de risco entre o Rambo e o Guipa. Eu queria saber o que o público pensa desses dois. O que o público acha? Será que o Guipa sobreviveria? Será que o Rambo sobreviveria a um embate? Eu acho que seria interessante, né? Mas esse momento vai acontecer, obviamente, rapidinho, isso já vai acontecer. E aí depois, né, teve um outro momento ali, no meio, depois dessas conversas acontecendo ali, entre uma conversa do Haddad com o pessoal ali, o Fernando, o Guipa, e ele disse que estava muito irritado porque o Felipe chamou ele de machista. Isso aconteceu durante a atividade de apontamento. O Felipe disse que o Haddad tinha sido machista com a Lisiane, porque na cabeça, né, pelo que o Coisa falou, o Haddad deixou de falar com a Lisiane em determinado momento e na cabeça, né, no raciocínio de Felipe, isso teria sido machismo porque a Lisiane era aliada do Haddad. E aí o Haddad falou pro Fernando, falou pro Lucas Jalbu, falou pro Guipa, falou ali para todo mundo que ele tinha que esclarecer que a Lisiane não era sua aliada. Que a Lisiane era uma amiga, sim, que eles conversavam sobre vários e diversos assuntos, mas, obviamente, a Lisiane não era sua amiga. Lisiane não era uma pessoa com quem ele tinha que lidar todo o tempo. Lisiane não era uma pessoa com quem ele falava toda hora sobre jogo. Que a Lisiane era só uma pessoa que ele conversava sobre vida e temas relacionados, mas só, basicamente, só isso. Então ele disse que essa acusação de machismo que o Felipe fez para cima dele era uma acusação muito grave e que isso fere a história dele aqui fora, que isso fere a história dele, que ele não gosta que isso seja associado a ele. E aí o próprio Felipe estava passando ali, o próprio Felipe estava ouvindo aí, e aí o próprio Felipe tentou se explicar no meio dessa história, só que aí o grande problema foi que, de novo, ele colocou aí que ele tinha entendido que a Lisiane e o Haddad eram aliados, e aí o Haddad havia deixado a Lisiane, meio que soltado a mão dela, e que por causa disso ele tinha tido essa interpretação e tal. Enfim, vocês entenderam aí, de novo, o raciocínio aonde o Felipe quis chegar. Então, a repetição do mais do mesmo. Parece que eles não saem mesmo do lugar, né?
foi a mesma repetição. No fim, lá vai Haddad dizer que ele e Lisiane não eram aliados, só eram amigos e só falavam de coisas que não eram relacionadas ao jogo. E aí, em outro momento ali da madrugada, a Lisiane chamou o Bruno para conversar sobre alguns acontecimentos recentes ali na casa que envolvem os dois. E aí, nessa conversa, a Lisiane disse que ela não gostou da forma que o Bruno falou com ela em alguns momentos ali, especialmente quando ele falou sobre ela e o Breno. E aí o Bruno se defendeu e ele disse que ele estava apenas brincando com ela, que ele estava apenas brincando ali sobre a aproximação dela com o Breno. E aí a Lisiane disse que ela estava achando que ele se distanciou dela e tal. E aí o Bruno rebateu e disse que não tinha nenhuma razão para ela achar que os dois estavam se distanciando. Tinha, né, Bruno? Vamos ser sinceros que tinha. Porque assim, você até determinado momento conversava com a Lisiane de boa. Mas de boa mesmo, você não tinha grandes ou maiores problemas de conversar com a Lisiane. Só que a partir do momento, vamos fazer esse raciocínio, que a Lisiane começou a se aproximar um pouquinho mais do Breno, um pouquinho mais ali do Haddad, que são pessoas com quem você tem um certo problema, você começou a se afastar dela. Você começou a não querer falar mais com ela. E a partir daí, o que foi que aconteceu? Você simplesmente não queria mais estar tão próximo dela, você não queria mais trocar de jogo com ela, você não queria mais ouvir tantos assim as conversas com Lisiane. Então sim, ela tinha um ponto para jogar para você. Se isso refletia ou não alguma coisa, isso é outra história. Isso aí a gente pode até discutir em outro momento. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que ela tinha uma razão para colocar isso aí para ele. Só que se ele está dizendo que não havia uma razão para ela achar isso, a partir do momento que ele começa a criticar e joga o Breno no meio da conversa, o que ele está dizendo com isso? Ele está querendo dizer para Lisiane, olha, o grande problema do meu afastamento de você tá aqui, ó, esta pessoa aqui, porque foi aí que o Breno entrou. Olha, o grande problema é aqui, é o Breno. Ele criticou o Breno, que o Breno apontou ele durante a dinâmica. E aí ele disse, olha, o que o Breno fez comigo durante a dinâmica foi sujo. E aí lá vai de novo começarem aquele apontamento, aquela coisa de sempre, aquela coisa que anda em círculos e não sai do lugar. Mas basicamente, vamos lá resumir para vocês o que é que aconteceu. Como o próprio Bruno puxou o Breno para essa história, o Breno explicou como aconteceu a situação na história, como aconteceu a situação, aliás, na história não, na festa. A festa que o Bruno disse que o Breno provocou ele. Que festa foi essa? Da semana passada lá. Aquela festa onde também o Felipe acusou o Haddad de provocá-lo, tá? Como é que foi que o Bruno acusou o Breno de provocá-lo? Foi desta maneira. Vamos lá. Estava lá na festa Bruno dançando lá e se divertindo com o Caio. O Caio estava triste porque Edilane estava lá, né? Edilane tinha acabado de ser eliminada, estava lá ali meio perdido e tal. E aí lá estava o Caio e o Bruno dançando e o Breno foi lá buscar o celular. Eles têm um celular lá dentro, onde eles fazem conteúdos que é divulgado aí nas redes sociais do programa, né? Eu sei que muitos de vocês não acompanham esses conteúdos, porque afinal a Grande Conquista não faz lá grande sucesso na audiência, mas tem lá alguns conteúdos que são mostrados nessas redes sociais. E aí o Breno vai e pega o celular. E aí os dois, tanto o Bruno quanto o Caio, não gostam da atitude do Breno e aí começa um estranhamento entre os dois. Pronto, foi só isso aí. E aí, pronto, os dois começaram a brigar nessa situação aí de madrugada.
Disse o Bruno que o Breno pega uma situação pequena e transforma em algo muito maior. E aí o Breno apontou o Bruno durante lá a atividade de apontamento, deixando ele muito irritado com esse apontamento. E aí na conversa que os dois tiveram ali, e aí o Breno disse que ele não queria deixar ninguém irritado ali, mas que ele viu que o celular estava disponível. Então, a partir do momento que o celular estava disponível, ele foi lá pegar para ele fazer o conteúdo que ele tinha que pegar. Só que aí o Bruno falou, mas você não percebeu que o celular estava apontado para mim, para o Caio, que a gente estava dançando e tal? E aí o Breno falou, não pareceu que o celular estava apontado para vocês, não pareceu que o celular estava ligado e apontado, e não pareceu que o celular estava gravando vocês. Porque basicamente o que foi que aconteceu depois disso? O que foi que o Bruno disse? Que a atitude do Breno e a atitude de ele pegar o celular foi basicamente para atingir o Caio. Segundo o Breno, ele falou que não teve nenhuma atitude relacionada a isso. Ele não queria atingir o Caio. Só que o Bruno e o Caio entenderam que ele queria. Então, foi palavra de um contra a palavra do outro. Uma coisa que não anda, continua no lugar. Chato pra... Vocês já entenderam, né? A mesma coisa chata de sempre. E aí o Breno explicou que às vezes ele já procurou o Bruno para conversar, que ele já foi atrás de falar o Bruno, de conversar, de dar o ponto de vista dele sobre as coisas, só que o Bruno não quer conversar, só que o Bruno nunca se mostra disposto, e a partir do momento que o Bruno não se mostra disposto, ele também não vai mais atrás. Então, o próprio Bruno joga para ele que ele pega uma situação pequena e transforma numa coisa muito maior. E a partir daí, ele também não quer conversar com o Breno. E aí, a própria Lisiane entra no meio da conversa e diz, quer dizer então que vocês brigaram só por causa de um celular? Só por causa do celular e tal? Essa briga de vocês, me desculpa, não faz o menor sentido. E vamos ser sinceros, não faz mesmo o menor sentido. Eu fui ver o vídeo, gente, dessa briga. Sabe quanto tempo tem esse vídeo aí? Quase 40 minutos. Sério mesmo, a briga deles aí só sobre essa questão do celular e um rebatendo o outro é quase 40 minutos. Só isso. Só. Eu tô resumindo o máximo pra vocês aqui. Porque é muito círculo, não sai do lugar. E aí depois a Lisiane fala que pra ela, do que o Bruno tá falando, ela disse que ela percebeu que o Bruno foi muito grosseiro na festa. E que ela percebeu que ele teve algumas atitudes grosseiras. E que o Breno também pode não ter gostado dessas atitudes. E aí ela citou que ela viu sim ele sendo mais ríspido com ela e com o Breno em alguns momentos, sim. E que ela já vinha percebendo que ele vinha se afastando dela, sim. E que não era só isso que ele vinha dizendo que estava acontecendo. E aí a Lisiane ainda apontou que o Bruno falou que, na opinião dela, ele foi grosseiro com ela durante a festa lá, a festa lá da outra semana, e que na opinião dela, sim, a festa era uma briga sem a menor necessidade, sem o menor motivo, por uma coisa besta, por uma coisa que era uma obrigação de cada um deles, que eles tinham que criar conteúdo, sim. Então não havia o menor sentido aquela briga. E não havia mesmo. Eles estavam brigando, gente, por nada. Sabe, por nada? O Caio, basicamente, ele é muito reativo. Eu acho que vocês já perceberam isso. E o Breno também é muito reativo. E aí você junta os dois, o que acontece? Um vai querer sempre rebater o outro. E é chato, porque os dois não saem do lugar. Os dois sempre querem ter razão. E aí, como um sempre quer ter razão, o outro também sempre quer ter razão, o que acontece? Não saem do lugar. Os dois nunca vão chegar no acordo.
os dois nunca vão ter nenhum tipo ali de acordo possível. A única forma da gente saber qual dos dois vai prevalecer é botando os dois numa zona de risco e aí vendo qual dos dois vai permanecer no programa. Porque, olha, se for mesmo para ver ali, tentar os dois fazerem, retomar algum tipo de amizade, como eles tiveram nos primeiros dias, vamos ser sinceros, isto não vai acontecer. E aí o Breno voltou a falar com o Bruno sobre a relação dos dois. O Breno disse que o Bruno mal olhou na cara dele durante a festa. O Breno disse assim, que sentiu que o Bruno se afastou dele também, igual o Caio se afastou, que o Bruno resolveu ficar do lado do Caio, porque no começo o Bruno também era um pouquinho mais próximo dele. E aí o Bruno rebateu e disse que ele estava usando o mesmo discurso da Lisiane, que não era assim, que ele não estava agindo desse jeito. E aí o Breno disse que não era desse jeito, que ele não estava fazendo isso, que ele não estava agindo dessa maneira. Mas sabe que no fundo ele tá? No fundo sim, ele tá agindo desse jeito? Sério mesmo. O Bruno, ele pode até não perceber isso, mas ele acaba agindo de uma maneira muito semelhante ao Caio. Só que, assim, em um grau menor. O Caio acaba deixando isso um pouquinho mais explícito, mas o Bruno acaba agindo de uma maneira um pouquinho semelhante ao Caio, sim. E, às vezes que eu percebo que ele dá uma mudadinha ali, quando a coisa fica um pouquinho mais na cara. Mas sim, o Bruno, ele tem essa coisa também. Ele se afastou da Lisiane, porque ele era próximo dela. Se afastou um pouco, sim, do Breno. Apesar ali, né, dele ainda ter algum tipo de conversa com o Breno. Mas sim, a razão do afastamento dele da Lisiane foi o Breno. A razão do afastamento dele ali com o grupo, o outro lado, foi sim por causa dessa divisão da casa que também aconteceu logo nos primeiros dias. Então, vocês já imaginam no que isso vai dar, né? E às vezes, sim, eu vou ser sincero com vocês, eu percebo que o Bruno, ele também acaba comprando muito o barulho dos outros e ele acaba também entendendo as coisas assim pelo lado dos outros e acaba não tendo uma opinião própria dele. E aí fica aquela coisa assim, como ele compra muito o barulho dos outros, a opinião dos outros e não a opinião dele, fica no ar. Ele tá sendo ele ou ele tá apenas agindo no nome da outra pessoa, defendendo outra pessoa? Porque fica realmente difícil a gente definir o que é que o Bruno tá fazendo, né? E pelo menos é o que eu tenho visto dele nesse momento. Vocês podem ter uma opinião diferente, mas é o que eu percebo, tá? E aí eles ficaram, gente, em círculos ali, quase 40 minutos, isso só no vídeo. E eu tô considerando ainda que o vídeo lá do R7 já foi editado. Tô considerando isso, porque na televisão, pelo menos quando eles passaram o programa na televisão, isso aí foi reduzido aí para menos de 20 minutos. Mas o vídeo completo ali tem mais de 40 minutos. É muito cansativo, repetitivo, chato pra caralho. Chatérrimo, repetitivo, chatérrimo demais, gente. Chatérrimo demais, demais mesmo. Chatérrimo. Então, assim, teve até o momento ali que o próprio Rambo se meteu no meio dessa confusão ali, tentando relembrar vários momentos do Breno, tentando relembrar várias coisas que o Breno havia falado ali no jogo. Mas assim, é o mais do mesmo, gente, não sai do lugar. É uma das coisas que eu tenho reclamado nessa segunda temporada. É um jogo assim que não sai do lugar, é um jogo que não anda. Enfim, foi uma discussão que terminou ali. Se o vídeo tiver mais ou menos um tempo real, por isso que eu tô falando pra vocês, eu acredito que se não tiver editado, como lá no R7, se eu acho que
lá está editado, mas se não tiver editado, então esse vídeo aí basicamente tem esses mais de 40 minutos, uns 45 minutos, 50 minutos. Então isso aí já foi bem lá para madrugada, né? Vamos lá supor aí bem umas 4h30 da manhã. E aí depois dessa discussão lá, todo mundo já tinha ido dormir. E aí o Breno estava acordado. Aí o Caio foi lá se preparar para ir dormir. Os dois eram os únicos que estavam acordados aí. E aí o Breno deu uma alfinetada em cima do Caio. E aí o Breno assim falou para ele o seguinte: até semana passada, as pessoas que você está se aproximando agora eram inexistentes para você. E aí ele cita a Dona Geni. Ela era inexistente para você. E aí o Caio disse que não era inexistente. O Caio disse que ele procurasse conversar com essas pessoas e perguntar para elas se de fato elas eram inexistentes. E aí o Breno disse que não, que até a semana passada sim essas pessoas eram inexistentes. Porque a Edilane e ele só queria falar com a Edilane e a Edilane só queria falar com ele. Que ele só queria saber da Edilane, que ele não queria saber dos outros. E aí o Caio falou que não, que isso era coisa da cabeça do Breno. E aí o Breno só falou disso. Não, de novo, até semana passada, as pessoas com quem você fala agora eram completamente inexistentes. E eram mesmo, tá? Agora, por uma questão de necessidade, o Caio precisou se readaptar e precisou se encaixar nesse jogo, precisou achar aí uma nova turma para se proteger. Então sim, de uma certa forma, porque a própria Dona Geni já tinha reclamado, a Dona Geni já havia falado aí que o Caio tinha soltado a mão dela. E aí o Breno só disse aí, né, não preciso falar mais nada. Você está sendo incoerente, não precisa falar mais nada sobre o seu comportamento. E aí os dois ficaram trocando farpas, depois o Caio foi dormir. E aí a Lisiane apareceu, e aí o Breno contou para a Lisiane que ele jogou na cara do Caio, que o Caio era muito incoerente, e que até semana passada, aquelas pessoas com quem ele estava se aproximando, na verdade, eram inexistentes para ele, e ele cita a Dona Geni, que até semana passada a Dona Geni era inexistente para ele. E ele falou que ele não precisou brigar, inclusive a Lisiane perguntou se eles tinham brigado, e ele falou que não. E aí pronto, ele só disse que fez isso sim para deixar claro pro Caio o quanto o Caio é incoerente. E aí depois disso, hoje, ao longo do dia, teve uma treta entre a Anaí e o Haddad. Essa foi a treta que rendeu mais. Eu acho que essa foi a treta que ficou mais marcada ao longo do dia. Que é basicamente o seguinte, ainda rendendo a dinâmica de apontamento de ontem. A discussão de ontem aconteceu, a dinâmica de ontem era apontamento, vocês sabem, aquele apontamento ali clássico do Carelli. E basicamente o Guipa entrou ali na discussão, ele defendeu o Haddad e disse que o Haddad não faz parte de nenhum dos grupos da casa. Mesmo com a Lisiane, com o Breno e com o Lucas Jalbu. Disse o Guipa que o próprio Haddad suspeitou que em algum momento o Haddad estava ali junto com MC Mari, que a Haddad e MC Mari poderiam ter feito algum grupo, que a Haddad e MC Mari poderiam ter jogado juntos em algum momento. Só que ele percebeu que quando ele se aproximou do Haddad, percebeu que o Haddad não abre o jogo dele para ninguém. E que mesmo na semana passada, o Haddad preferiu jogar o voto dele fora, ao invés de ajudá-lo. Ao invés, assim, de dizer para ele, ó, eu vou te ajudar, eu vou salvar, vou votar no Rambo para te salvar.
da zona de risco. Não, ele preferiu votar no Felipe, jogou o voto fora e deixar o próprio Guipa cair na zona de risco. E sim, isso aí foi verdade, tá? Foi exatamente o que aconteceu. E aí a Anaí disse que ela falou disso. Por que ela falou sobre isso? Porque ficava na cabeça dela muito claro que o Haddad e a Lisiane eram um grupo. E que se não fosse, que se não eram aliados, mas transparecia, ficava aparecendo, todo mundo pensava que era. E aí o Haddad falou então que isso era meio que um desmerecimento e que toda vez que ele estava tentando explicar que uma coisa não era isso, que ele não tinha esse grupo com a Lisiane, que não era desse jeito, todo mundo tentava interrompê-lo e que todo mundo não queria ouvir os seus argumentos. E aí o clima foi ficando pesado, né? O Haddad já estava aí de cabeça quente, ele reclamou ali que toda vez que ele vai discutir com a Anaí, e não só com ela, mas especialmente com ela, ele se sente desmerecido, enquanto todo mundo aponta que ele é quem desmerece as pessoas, que é ele quem faz esse tipo de apontamento, que é ele que rebaixa as pessoas. E aí a Anaí reclamou que ele pensa 25 horas no jogo. E aí ele disse assim, mas eu tô na grande conquista sim, eu estou no jogo para isso. E aí ela fala que ele deveria fazer sim uma cartilha, sugerindo apenas o jeito dele de jogar e que apenas o jeito dele de jogar é o certo. E aí ele diz, mas eu tô aqui pro jogo, eu vim aqui para isso mesmo, eu vim aqui para jogar, eu não vim aqui para fazer amizades, eu não vim aqui para provar alguma coisa ou não, eu vim aqui para jogar, o nome do programa é A Grande Conquista, eu vim aqui para provar, eu vim aqui para fazer o jogo, eu vim aqui para ganhar, eu não vim aqui para tentar provar alguma coisa que eu não sou e tal. E aí o Haddad disse que não vê coração na Anaí, que ele não vê coração, que ele não vê coisas nela, coisas que ela diz que não vê nele, ele também diz que não vê nela. E aí a discussão dos dois, o Guipa tentou ali explicar que ele não vê o Haddad fazendo parte de nenhum dos grupos da casa e que nem ele, que é próximo do Haddad, se vê como um aliado do Haddad, até porque o próprio Haddad não se abre com ele, até porque o próprio Haddad não conta o seu jogo para ele. E aí ele explica de novo que na outra semana, se o Haddad tivesse votado no Rambo, ele não teria ido para a zona de risco, mas o Haddad preferiu jogar o voto dele fora e tal. Mas ainda assim a Anaí insistiu nessa visão. E aí o Haddad insiste que ele não viu a Anaí entrando na discussão pelo coração. E que sim, ele vê que tudo que a Anaí faz dentro da Grande Conquista é um jogo sim, que ele percebe que ela é uma jogadora, que ela sim faz as coisas ali por jogo. E que tudo que ela faz ali tem esse sentido como jogo. E aí ele diz que sim, às vezes quando as pessoas apontam ele desse jeito e que as pessoas apontam ele todo o tempo ali como uma pessoa má, como uma pessoa incoerente, essas coisas, e às vezes apontam ele como agressivo, estão apenas reforçando essas falas que dizem ali que ele tá ali naquele jogo apenas para tentar provar alguma coisa que ele não é, tá apenas tentando reforçar alguma coisa. Ele diz que ele não é um cara agressivo. E aí Anaí disse que ele tá se fazendo de santo, e ele disse que ele não tá se fazendo de santo, que ele não é isso, que ele é um jogador sim, que ele foi lá para ganhar, que ele entrou lá para jogar e que ele não precisa provar nada para ninguém, que ele tá lá pelo jogo sim, que tudo para ele é jogo e que às vezes sim, as atitudes dela são sim, podem sim ser interpretadas como jogo. E aí ele reclamou que quando
ele quer falar, quer dar os argumentos dele, ninguém deixa ele falar. E aí depois a Anaí falou, como é que eu vou responder os seus argumentos? Você está falando muita coisa, eu já me perdi aqui no que você está falando. E aí ele começava a falar, e aí ela interrompia, e aí ele dizia assim, mas como é que você quer que eu te fale? Você me interrompe toda hora. E aí ela falava, mas como é que tu quer que eu te responda se você fala um monte de coisa, eu já tô confusa e perdida aqui e tal. Tipo, foi uma coisa que não saía do lugar também, sério mesmo. Foi uma coisa que não saía do lugar. Mas vamos a uma conclusão dessa briga aí entre os dois, sério mesmo. Ela chorou, tá? No meio dessa briga toda aí, ela chorou. E o Haddad meio que também ficou irritado com as insinuações que a Anaí fez dele ser apenas uma pessoa fria lá dentro, de não ser um bom jogador, de não fazer um jogo legal e tal. E aí o Guipa também ficou chateado com as insinuações da Anaí e tal. Então, tipo, uma coisa assim que não terminou legal. E aí a Anaí disse assim, esquece que eu existo no jogo e tal, esquece de mim, não fala mais comigo, nem olha na minha cara. E aí depois ele até falou no meio da discussão que a Anaí tava no top 3, e no top 3 dele tava bem no passado, mas tava. Enfim, foi isso aí que aconteceu nessa discussão, assim, bem em resumo, eu tô resumindo o máximo pra vocês, porque essa foi uma das discussões também que durou bastante tempo. No vídeo que eu vi tinha mais de 26 minutos, então tipo, bem longo, né? Foi uma discussão bem longa. E aí vamos lá a uma conclusão dessa discussão. O Haddad e a Anaí, eles são dois jogadores bem fortes da Grande Conquista. Eu acho que são os dois que vão bem longe. O Haddad, eu acho que ele chega na final bem fácil. Se você for olhar ali na enquete do UOL, que é uma das enquetes que está ali mostrando, apontando o caminho ali dos jogadores e tal, como é que o público percebe a Grande Conquista, o Haddad está sendo colocado ali como um dos favoritos ao prêmio, né? Então eu acho que o Haddad vai bem longe. Pode até ser que não ganhe, mas ele vai chegar na final. Acho que ele chega rápido na final. A Anaí também, eu acho que ela vai chegar na final. Guipa é outro que também tá ali bem coladinho para chegar numa final também. Então acho que tá bem próximo ali de se chegar numa final. Então é óbvio que vocês vão ver embates entre eles. É óbvio que vocês vão ver eles aí tentando eliminar um ao outro. Eles já perceberam que eles são fortes. Então a Anaí, ela vai tentar arrumar, assim, problemas ali dentro. Ela vai tentar arrumar um embate com o Haddad. Ela sabe que o Haddad é forte. O Haddad vai se defender da maneira que ele puder se defender e tal. Então vai ser sempre desse jeito. É assim que vocês vão ver a partir de agora. Não se esqueça que a gente já está se aproximando da reta final. A gente já está se aproximando do dia 60. Então, quando você se aproxima do dia 60, as coisas vão ficando mais intensas. E aí, como o programa vai ter por volta aí de 86 episódios no total, se eu não me engano, tá? São 86 episódios. Porque assim, o programa vai encerrar no dia 18 de julho, mais ou menos. Não vai até o dia 20, porque se fosse até o dia 22 de julho eram 90 dias. Mas vai até o dia 18, então são 86 dias. 86 dias de coisa. 60 dias de episódio no dia 22 de junho. 60 dias de episódio, assim, já tá bem próximo ali da final. Então as coisas vão ficando mais intensas ali. Então a coisa tende a se encaminhar bastante nesses últimos momentos. E aí depois dessa discussão, o Guipa foi conversar com o Haddad e disse assim, deu uma sugerida para ele, olha, tá na hora da gente testar a Tati. Tá na hora da Tati Pink ser colocada na zona de risco. Porque essa briga que você teve aí com a Anaí foi por conta dela. Por conta das histórias que ela tem contado, por conta das visões que ela tem tido. E aí o Guipa disse ali, olha, vamos pensar ali em colocar a Tati, tá na hora da gente testar ela na zona de risco, porque a Tati, ela não se posiciona sobre coisas dela. A Tati vai atrás de se posicionar sobre assuntos de outras pessoas.
Então tá na hora da gente ver o que a Tati pensa sobre ela. Vamos ver o que o público pensa sobre a Tati. Então vamos tentar colocar a Tati na zona de risco. E aí ele diz que a Tati precisa ser testada na zona de risco por colocar justamente a Anaí e o Haddad frente a frente e ela basicamente sair ilesa dessa situação. E aí eu vou ter que concordar com o Guipa que sim, tá na hora de colocar a Tati na zona de risco, porque até agora, né, vamos lá ser sincero, as únicas zonas de risco que a Tati enfrentou foram as da Vila. Tá na hora dela ser enfrentada agora, ser testada agora na mansão. Ela ainda não foi testada na mansão. E estamos nos aproximando do dia 60. Do dia 60 ao dia 80 são só 20 dias. Do dia 80 ao dia 86, que é quando o programa termina, falta muito pouco para acabar. Então tem muita coisa que precisa ser testada aí. Então tá na hora de testar essas pessoas. Tá na hora de botar uma Tati Pink. Tá na hora de botar um Rambo para ser testado. Tá na hora de botar um Bruno de novo para ser testado. Tá na hora de botar um Caio de novo para ser testado. Tá na hora de botar um Felipe para ser testado, né? Porque o Felipe eu acho que ainda não foi. Então tá na hora de ser testado aí muita gente nessa zona de risco. E aí depois que o Guipa dá isso, dá essa sugestão pro Haddad, ele sai, volta lá pra academia. E o Haddad vai conversar com o Céu. E aí vai lá o Rambo. O Rambo então começa a se meter numa discussão entre o Céu e o Haddad. O Haddad discutia com o Céu sobre a relação conturbada dos dois ali e tal, sobre como é que cada um deles via o jogo. Porque vocês sabem, os dois sempre tiveram grandes problemas ali dentro. Os dois sempre tiveram desde lá da Vila. O Haddad acusa o Céu de usar a morte da Lu Andrade para se dar bem no jogo e tal. E aí o Haddad acusa o Céu de usar uma questão pessoal dele para se dar bem no jogo. E aí o Rambo se meteu ali no meio dessa história e questionou o Haddad assim: o que era uma questão pessoal dentro do jogo? O que é que você define uma questão pessoal? Diz aí pra mim o que é uma questão pessoal. E define o que é uma questão pessoal. O Haddad ficou puto, né? Quando o Rambo foi lá e pediu pra ele definir o que era uma questão pessoal. E o Haddad disse que ele não conseguiria definir em poucas palavras o que era uma questão pessoal para colocar ali pro Rambo essa resposta de uma maneira mais objetiva. Eu acho que o Haddad não quis dizer a palavra certa, mas assim, o Rambo disse que ele saberia definir sim o que era uma questão pessoal dentro do jogo. E assim, eu acho que eu vou ter que concordar com o Rambo aí nessa questão sim. Tem como a gente definir isso em uma palavra. Lu Andrade. Basicamente, essa é uma questão pessoal que o Haddad está colocando dentro do jogo que o Céu levou. Então, sim, isso é uma questão pessoal que o Haddad alega que o Céu levou para dentro do jogo para atacá-lo. Se essa é uma questão pessoal que ele alega que o Céu levou para o jogo para atacá-lo, então é uma questão que interfere no jogo, basicamente, né? Então, é algo que o Haddad não quer definir, é algo que ele não está buscando definição. Então o Rambo joga isso na cara do Haddad. E aí o Haddad fica puto com isso, né? Vocês sabem como o Haddad funciona nessas horas. Ficou putaço com isso, irritado. Mas a discussão deles mesmo se encerrou por aí, não foi muito longe não. Mas vocês sabem, o Haddad também já criou ali uma indisposição com o Rambo. E aí em outro momento, a Anaí confessou que ela ficou muito surpresa porque o Haddad disse que ela estava no top 3 dele. E aí ela disse que ficou muito chocada com essa confissão do Haddad. E aí o Céu falou assim, mas você não tinha mesmo que estar chocada não, sabe por quê? Porque você tá realmente na final, a gente já tá se aproximando da final, tá meio claro que você vai um pouquinho mais longe nesse jogo e ele é um jogador, tá sendo esperto, então ele tá meio que dizendo que você também vai se aproximar da final, então você vai muito próximo mesmo da final.
ele meio que tá dizendo isso para você, que vocês dois vão estar mais próximos da final. Basicamente, foi isso aí que aconteceu. E aí depois, né, que a dona Geni assistiu o vídeo lá dos donos, ela foi falar ali pra Anaí, pro Céu. Ela falou ali pra Tati Pink também sobre o que ela viu ali dos vídeos. E aí ela disse que ela não queria que o Fernando fosse eliminado agora. Ela disse ali que ela contou, né, pra Anaí, pra todos eles ali, o vídeo que ela viu. E aí ela falou, tinha vídeo, tinha gente falando, você tinha cena de você falando mal do Fernando e tal. Aí ela falou, tinha cena minha falando mal dele, tinha cena dele falando mal de mim, tinha cena de um falando mal do outro, então tá tudo bem. Não tem nada, não deu em nada, então estamos quites. O problema nem era esse aí. E aí ela disse que não quer mesmo que o menino seja eliminado, que ela sabe que ele vai para a zona de risco e que ela realmente espera que ele volte. Ele meio que também contou uma história toda para ela, né? Ele meio que deu uma engambelada nela também e tal. Contou uma história triste lá para ela e tal. Então ele meio que já convenceu ela a pedir votos para ele permanecer no jogo. Então, né, vamos ser sinceros, o Fernando conseguiu aí dar uma engambelada, conseguiu aí convencer a dona Geni a fazer com que ela permaneça no jogo. E aí ela contou sobre os vídeos que ela viu. Ela disse que os vídeos eram curtinhos, poucos segundos, mas que eram vários vídeos. Tinha um vídeo da Anaí falando mal do Fernando, que tinha um vídeo do Guipa também falando mal dela, que tinha um vídeo não sei de quem lá falando mal, não sei de quem lá, do Fernando e tal. E ela falou assim que esses vídeos que ela viu não foram suficientes assim para dizer quem ela indicaria para a zona de risco. Mas no fundo, a definição que eles tomaram depois que eles viram o vídeo é que eles não vão indicar ninguém que eles viram no vídeo. Basicamente, a definição que eles tomaram é que eles não vão indicar essas pessoas, eles vão indicar outras pessoas, especialmente pessoas que eles não têm afinidade. E aí o Fernando, ele revelou para o Haddad duas pessoas que ele quer indicar para a zona de risco, a Anaí ou o Bruno. E ele falou que ele quer movimentar a casa. E as indicações dele são essas aí. Ele colocou aí que basicamente a dona Geni concordaria pelo menos com um dos dois, ou a Anaí ou o Bruno. Mas muito mais fácil ela concordar com o Bruno. E aí ele disse que quer movimentar o jogo, que ele não quer indicar Guipa, que ele não quer indicar Breno, que ele não quer indicar Lisiane, que ele não quer votar nesses nomes também, porque são nomes muito já batidos na zona de risco. Não, que ele quer movimentar e que ele tá aí para jogar e tal. Mas que o desejo dele era ir para a zona de risco, sim, com a Anaí e tal. Mas que a dona Geni desaconselhou, porque afinal ela acha que a Anaí é muito forte, que ele pode ser eliminado. Mas ele disse que ele tá pro jogo e que se ele tá pro jogo, então ele também tem que aceitar que essa é uma consequência. Mas ele também contou pro Haddad que a dona Geni aceitou analisar melhor essa sugestão dele e assim os dois decidiram que eles vão tomar o consenso amanhã antes de começar a formação da zona de risco. Mas ele também citou o nome do Felipe, que os dois também cogitam colocar o Felipe na zona de risco, né? Os dois também chegaram a se acertar. E aí até o Haddad elogiou, né, a tática dos dois aí de fazer esse jogo em consenso. Eu acho assim, ou vai dar ruim pro Breno ou vai dar ruim pro Felipe. Anaí eu acho muito difícil a dona Geni concordar, até por causa da proximidade das duas. Então eu acho que ou vai dar ruim pro Bruno ou pro Felipe. Mas eu acho que tá tendendo mais pro Bruno mesmo. Acho que vai mais pro lado do Bruno. E aí um pouquinho depois, né, bem um pouquinho da agora de noite, o Breno tava conversando ali com a Lisiane e contou de novo para ela sobre o que ele percebeu do Caio. Ele contou assim que viu que o Caio teve uma mudança de postura e que agora ele viu que o Caio tá meio que palestrante. E aí ele disse assim que o Caio agora passou ali por uma diferença de tratamento. E que ele notou assim também que o Guipa tá do mesmo jeito.
Ele disse assim que todo mundo que criticou o Guipa, todo mundo também passou a criticar o jeito do Caio, da mesma forma que criticou o Guipa. E aí ele falou, as pessoas julgaram o Guipa lá atrás, mas não estão julgando o Caio agora, que também mudou de postura. Que as pessoas julgaram o Guipa, as pessoas observaram mais o Guipa do que o Caio, observaram que o Caio mudou, mas estão ali passando um pano no Caio. E aí o Breno disse assim que o Caio, desde a saída da Edilane, mudou, tá mais quieto, não tá querendo arrumar confusão, tá mais na dele, o que de fato tá acontecendo mesmo. Mas, obviamente, os dois ainda estão trocando umas farpas aqui e ali. Mas o Breno também disse que ele percebeu que o Caio tá um palestrante, tá chato, que o Caio realmente está enchendo muito o saco às vezes e tal, que o Caio também tá querendo passar muito da visão dele para os outros, meio assim que tentando deixar ali as ideias dele como um legado. E aí, lá no quarto dos donos, eles viram os vídeos dos donos. Basicamente foi um compilado aí de vídeos da Dona Geni falando com a Anaí, e no meio dessa conversa ela tá falando mal do Fernando. Acho que foi um momento aí que ela tava falando sobre o Fernando, aquele momento que o Fernando tava falando mal dela, alguma coisa do tipo. Lembra lá daquela confusão que ela teve com ele e tal? Numa das zonas de risco aí e tal, foi sobre isso. E aí depois mostrou a reação dele, aí depois mostraram outro vídeo dela falando mal dele também. Tipo, foi só isso, tá? Não foi nada demais. Tanto assim que nem eles ficaram tão constrangidos assim, nem eles ficaram tão mal assim, um com o outro, nesses vídeos aí e tal. E aí depois disso aí, eles só sentaram ali e começaram a discutir quais seriam os nomes que eles queriam indicar para a zona de risco. A Dona Geni deu alguns nomes que ela queria. Ela botou os nomes assim que ela acha que ela poderia colocar na zona de risco da parte dela. Os nomes que ela queria colocar eram basicamente os mesmos, né? Só que para mim, assim, importa mais os nomes que o Fernando indicou. Fernando quer colocar a Anaí e quer colocar o Bruno. A Dona Geni queria colocar o Breno, porque é o mais do mesmo. E o outro que ela queria colocar, se eu não me engano, tá? Já era o Felipe. E aí o Fernando disse logo para ela que o Felipe, que pode até ser eles pensarem em colocar o Felipe, tanto que ele fala isso pro Haddad. Mas que para ele seria melhor justamente colocar a Anaí. Aí ela já dá aquela titubeadazinha e tal. Mas aí ela fala que o Bruno para ela é mais fácil, porque afinal ela não tem nenhum tipo de afinidade com o Bruno e tal. Então ela já deixa o caminho aberto ali para colocar o Bruno na zona de risco. Então o que a gente pode esperar amanhã? Basicamente, eu acho que o Bruno vai cair na zona de risco. Ou o Bruno ou o Felipe. Se eles mudarem de ideia, pode ser o Felipe, tá? Mas eu acho que vai dar ruim pro Bruno mesmo, tá? Eu acho que vai ser o Bruno. E, obviamente, entre os donos ali vai ser o Fernando. E o terceiro lugar vai depender de como é que estão as movimentações na casa. Vai depender aí também do poder da Lisiane. Quem a Lisiane vai colocar, né? Porque agora ela tem o poder de tirar todos os votos de uma pessoa e colocar em outra. De quem ela vai tirar os votos? Provavelmente ela vai tirar os votos do Breno, né? A gente já imagina que o Breno vai ter aí um monte de voto. E se ela tirar esses votos do Breno, em quem ela vai colocar esses votos? Provavelmente no Caio. Então, provavelmente vai ser uma zona de risco de Fernando, Bruno e Caio. Vai ser alguma coisa do tipo. Mas amanhã eu conto isso pra vocês. Ó, beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.